Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Felipe. E hoje na aula 2, nós vamos falar aqui sobre análise exploratória dos dados. Então, basicamente, aqui você vai importar os pacotes. Aquela engine de conexão que a gente utilizou na aula 1 vai ser a mesma, que a gente vai puxar os dados agora, tá? E aí a gente vai puxar por tabela, né? Aqui eu fiz uma query, apenas uma query, três queries na verdade, para vocês verem que você consegue puxar isso, fazer uma análise, até uma análise exploratória, fazer uma análise preliminar utilizando o próprio SQL. Então, aqui, por exemplo, a Select Count. Né? Então, aqui é a nossa tabela, o Operation Status é a nossa tabela de definição, né? Se o empréstimo vai ser liberado ou não. Então, a gente está puxando os dados dela, a gente está fazendo uma contagem dela, né? Das variáveis dentro dela. Operation Status realmente aqui é a nossa variável e a gente está agrupando também aqui no Operation Status. Então, repare, ó, 639 são os empréstimos liberados. 51.576 são os empréstimos não liberados. E aí, o restante a gente tem dados que estão sob análise e dados nulos, dados faltantes, né? Então, os dados nulos com que estão sob análise, a gente vai unir esses casos. Né? Se não tem uma resposta, né, e se está sob análise, não tem por que dividir, né? A gente vai unir esses casos mais para frente. Aqui foi utilizado uma outra carryzinha simples, isso aqui são carries básicas no SQL. Não fiz nenhuma carry aqui sofisticada, nada. Carry simples, né, para demonstrar que a gente consegue fazer umas análises preliminares aqui no próprio SQL. Então aqui a gente puxou aqui a nossa renda mensal, a gente quer a informação da média, né, da nossa renda mensal, da tabela renda, e a gente agrupou aqui pelas pessoas que declararam imposto de renda. Não vou lembrar de cabeça aqui qual é a variável dos dados nulos, né? Mas eu tenho certeza que essa 2.941 são as pessoas que declararam imposto de renda. As pessoas que não declararam imposto de renda, a princípio, aqui, segundo esses dados, tem uma renda maior, né? O que vai contra um pouco a teoria, né? Geralmente as pessoas que têm uma renda maior são as que declaram imposto de renda. Nesse caso aqui, esses dados, o que reportou lá nos gráficos são que as pessoas que não declaram imposto de renda têm uma renda maior do que as pessoas que declaram imposto de renda. Então, e aqui uma última carry, a gente está puxando novamente a média, mas a gente poderia puxar a soma, né? A soma da renda, né? Então, aqui, por exemplo, a gente teria esse valor aqui. Então, aqui seria a soma vamos dizer, ser um banco, né? Acreditas não é exatamente um banco, né? Mas se fosse um banco, por exemplo, a gente poderia supor que isso daqui é o que tem conta corrente dentro do banco, que as pessoas depositaram lá, que esse dinheiro consta no banco, ou que vai constar no banco, né? Porque é renda mensal, então vai cair o pagamento e em um momento do mês essa quantidade vai estar lá, né? Mas aqui a gente puxou a média, né? Então a média da nossa renda. Então 4.003, né? Então aqui a gente vai efetivamente começar a criar nossas tabelas. Ali eu só trouxe alguns exemplos que você pode utilizar a query da SQL para você puxar esses dados mais diretos, mais formatados, vamos dizer assim. Mas aqui a gente... E fazer umas análises preliminares também. Aqui a gente vai trazer todas as tabelas e vamos fazer o merge depois, né? Por que eu fiz isso? Eu fiz um teste anteriormente e a tabela SQL, para fazer uma junção de duas tabelas apenas, levou mais de 7 minutos. Então eu pensei, não faz sentido eu querer fazer todas as uniões de tabelas. Porque você pode fazer uma única query, você pode unir todas as suas tabelas numa única query. Só que não fica performático fazer isso, pelo menos nesse exemplo. Talvez
né, num ambiente cloud, alguma coisa assim, fique, né, Spark, utilizando Spark fique mais rápido. Nesse caso aqui, não ficou mais rápido. Então a gente fez a união dos nossos dados aqui por tabela mesmo aqui no próprio Python. Então vamos fazer aqui as uniões, né? Vamos fazer aqui nossas uniões. Fez a união. Beleza. Aqui eu consegui encontrar dados de latitude e longitude dos municípios brasileiros, tá? E dos estados brasileiros. Então isso daqui é interessante, talvez para frente, né? Criar aqui uma análise espacial, né? Que daí você vai conseguir ver se existe quais estados que estão tendo mais crédito liberado, os estados que têm os carros com os modelos mais novos. Tudo é possível fazer quando você tem informação do estado e quando você tem informação do estado, município e a informação da latitude dele. Nesse caso eu não vou utilizar, mas é interessante você, na tua análise exploratória, se você está trabalhando com dados regionais, ou nacionais, a nível nacional, você fazer um gráfico desse aqui que fica bem enriquecedor, né? A pessoa, ela grava melhor a informação com um gráfico, né? Então, um gráfico assim ficaria bem legal também, né? Utilizando um gráfico assim. Então, aqui a gente vai fazer a união. E aqui tem algumas explicações, né? O ID é uma informação aí que é uma informação única, né? Mas para a criação do modelo, ela não vai trazer nada de importante ou relevante, né? É uma informação única que serve para a gente pegar e unir, né, as nossas informações. Mas para a criação da conta, para a criação do modelo, não vai fazer tanta diferença. Então, os casos de CPF que estão vazios, né, a gente vai imputar o valor zero, né? Então, dando a entender que esses casos não estão com restrição. A gente vai dar o benefício da dúvida para o cliente. Se ele não tem essa informação marcada, né, a gente não pode imputar que esse cliente ele seja um mau cliente, um cliente devedor. Então, é um erro nosso e entendemos que os CPFs, nesse caso, eles terão um valor imputado, né? Então, são zero. O brand é a marca do carro, né? É uma variável, até seria uma variável interessante você utilizar a marca do carro, porém aqui tem muitos dados com problemas ali, né? Você teria que tratar muitos dados, renomear muitos dados. E ali poderia gastar um tempo muito grande só fazendo essa renomeação desses dados, né? Então, por isso a gente não vai trabalhar com essa variável nesse projeto. Mas uma variável num ambiente real, seria interessante você trabalhar com marcas de carro, né? Então, você pode pegar aquele carro e trabalhar com a marca dele. E talvez ali você consiga tirar informações interessantes, né? Quais marcas de carro são mais valiosas? Quais são os carros mais caros? Quais são os carros que têm maior as marcas aqui, né, de carro que tem maior dívida, vamos dizer assim, né? Porque a gente tem a variável dívida do automóvel, né? Então a gente consegue trabalhar com uma série de informações interessantes, mas a gente não vai trabalhar nesse escopo aqui, tá? Então, Model Year é o ano do carro, Auto Value é o valor do automóvel, Auto Debit é o valor da dívida, né, como eu falei, o Loan Amount é o valor desejado de empréstimo, Declared Income Tax é a declaração de imposto de renda, e o status da operação é se ela foi aprovada, negada ou o cliente está sob análise. Então, aqui efetivamente começamos aqui a nossa análise exploratória. Primeira coisa que fazemos é verificar se temos dados duplicados do ID, né? Então, o ID não tendo dados duplicados, beleza, né? Tá ok. Vamos deletar essa variável. Poderia dar um drop, mas eu acho que é mais rápido aqui um del e eu excluo em definitivo com o del. Né? Então, aqui, a primeira coisa que eu fiz foi verificar aqueles estados, né? Quais foram os estados que tiveram as maiores aprovações, né? As maiores aprovações de crédito. Então eu quis entender, né?
Então eu apenas agrupei esse cara aqui. Eu poderia agrupar um que não teve seus empréstimos liberados para fazer uma comparação percentual ali, né, de estado para estado. Isso a gente vai fazer mais para frente, tá? Então aqui só uma informação, né? Então repare que São Paulo teve mais do que o dobro, praticamente quase o dobro aí de todo o restante do país. Então São Paulo é um estado que tem 600 e pouquinho aqui, né, de variáveis que tiveram empréstimo liberado. São Paulo foi 411. Muito mais do que o segundo colocado aqui, que foi 43 em Minas Gerais. 10 vezes mais, quase 10 vezes mais do que Minas Gerais, né? Então aqui nós temos duas variáveis de tempo aqui, tá? Uma é a data de nascimento. Então a data de nascimento a gente quer converter em anos, né? Queremos a idade desse cara, né? E a segunda é a criação da conta, né? A criação da conta do cliente aqui na Creditas, né? Quando que ele se registrou, quando ele criou uma conta lá para ele. Então são esses dois dados. Aqui nós estamos utilizando, primeiramente eu tinha utilizado o conceito today, date.today, ele pegava a data de hoje, né? Mas se daqui 5 anos eu rodar esse script, como não são dados novos, né? É um dado estático, né? Então não faz sentido, porque daqui 5 anos ele vai jogar a previsão do modelo, né, para os clientes. Por exemplo, vamos pegar um exemplo. Se a idade é 40 anos, de 35 a 40 anos, consegue empréstimo com uma certa facilidade, daqui 5 anos é entre 40 e 45, daqui 10 anos é de 40 a 50, né? E então, como não são dados que são atualizados de forma constante, né, a gente colocou uma data estática, né? Colocamos aqui esse período aqui, definimos esse período, porque o último ano do carro, o último ano de carro que tem é 2021. Então a gente, né, já que o último ano aqui de modelo é 2021, então vamos utilizar o 2021 como parâmetro, tá? Então a gente utilizou aqui, né? Pegamos esse cara, aí a gente fez a subtração dessa data por essa data, né? Depois a gente fez aqui a subtração disso daqui, tá? Então a gente pega, vai ter o dias, o residual aqui, né? E a gente vai dividir por 365,25, que é um ano, né? E aí a gente, por último, declara que o pandas.toNumeric, né? E a gente quer só a idade, só o número inteiro aqui desse valor, né? E aí a gente coloca dt.days, porque a gente só quer a idade, o valor inteiro, né? Então, basicamente, aqui a gente está pegando e deixando só o valor inteiro dos anos da idade da pessoa, né? Então a gente só quer o período de anos. Com a criação da conta, a gente fez a mesma coisa, só que aqui a gente utilizou a variável createMax. A gente pegou a última conta criada, né, a data da última conta criada, e fizemos aqui a diferença, tá? Aqui a gente não dividimos por 365, mas sim por 7, porque a gente quer a conta semanal. Quantas semanas atrás esse cliente criou a conta dele, né? Poderia ser dias também, mas semanas também funciona, ou anos, né? Então também dá. E aí, posteriormente, a gente deleta aqui, poder dar um drop também no birth date, porque a gente já achou a idade. Esse ES aqui é aquela diferença, né? É o valor daqui da data definida que a gente travou. A gente não quer mais. O dias a gente também exclui, porque, né? É esse cara aqui, ó, né, que é a diferença, e o create at, né, que a gente também exclui, porque a gente não quer mais esse cara, né? A gente já fez a nossa operação. Então, para que deixar 5 datas diferentes lá, só vai confundir depois. Beleza. Então, esse primeiro vídeo eu vou ficar por aqui, tá? E agora eu vou gravar. O próximo vídeo será aqui sobre imputar dados com base na média, moda e mediana.
Então, pessoal, essa foi a nossa primeira aula sobre análise exploratória dos dados. Na próxima aula, nós vamos aprender sobre as medidas de média, moda e mediana e como utilizá-las para imputar aqueles dados faltantes dentro do nosso conjunto de dados, dentro do nosso data frame. Vejo vocês na próxima aula e até a próxima.